Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Estamos já entrando agora no terceiro semestre aqui no nosso canal do YouTube, como sempre, né? Você recebe o nosso resumo aula uma semana antes. Essa aula aqui será a aula do primeiro domingo de julho. Título, né, das nossas aulas desse terceiro trimestre é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É bem simples. Ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique no link quando o vídeo abrir. Ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima e se inscreva. Compartilhe também os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, também no WhatsApp, e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Lição 1. O que é a mordomia cristã? Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Gênesis 15, 2, um mordomo de confiança. 1 Coríntios 4, 1, 2, despenseiros de Cristo. Lucas 10, 30, 37, a mordomia do amor cristão. 2 Timóteo 4, 7, 8, a mordomia da fé cristã. 1 Crônica 29, 1, tudo que temos vem de Deus. E Mateus 6, 20, ajuntando tesouro no céu. O nosso textuário diz assim em Lucas 12, 42, 43. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar o tempo, a razão? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A nossa verdade prática diz, Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar conta de tudo quanto recebemos. A nossa leitura bíblica está baseada em Lucas 12, versículo 42 ao 48, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo, a razão? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera ele, e numa hora que ele não sabe, separá-lo e lhes dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez as coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aqui está a passagem que fala sobre a mordomia, o trabalho e a responsabilidade que o Senhor colocou sobre a minha mão e sobre a sua mão. Precisamos analisar com seriedade o nosso método de trabalho. O que tem sido feito para garantir o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. O exercício dessa análise por si só abre uma porta para pensarmos a respeito do tema desse trimestre, a mordomia. Como temos administrado o nosso tempo? É uma pergunta. O nosso ministério, a nossa vida espiritual, o nosso dinheiro,
São perguntas que deveríamos fazer com muita mais seriedade. Ou seja, analisarmos para sabermos como estamos nos comportando como homem e como mulher e servos de Deus. A introdução da aula de hoje diz: nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Então o propósito da igreja é trabalhar para o Senhor em processo de salvação, libertação e transformação das pessoas. Tirar o máximo de pessoas do caminho errado, de ir para o inferno e levá-los para o céu. Tópico 1. Conceitos de mordomia. Mordomo. A palavra vem do latim major domo e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa. E com nomo, dicionário Aurélio. Na Bíblia a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terra. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus. E à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Lucas 12, 48. O líder é quem? O pastor, o ministro, né? Aquele que exerce a função ministerial dentro da igreja. O Senhor cobrará muito mais muito mais de nós, porque temos a responsabilidade de levar a mensagem da cruz salvadora a toda a humanidade. Mordomia. A palavra significa cargo ou ofício de mordomo. Mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Lucas 16, 2, 4. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diário diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual como no coletivo do ser humano. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Por isso, esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Então, aí está o grande significado, né, do texto aí do mordomo infiel e do que é mordomia, né? Qual é essa função, tanto diante dos homens como diante de Deus. O texto em pauta nos diz que após esses conceitos, no subsídio didático pedagógico, devemos fazer uma reflexão sobre a maturidade virtual essencial para a mordomia em toda a área da nossa vida. Ou seja, devemos fazer uma retrospectiva da nossa conduta diante de Deus para com os homens. É isso que quer nos dizer. Tópico 2. A mordomia espiritual do cristão. A mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mateus 28, 36. E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consciente. Na verdade, esse fariseu queria pegar Jesus em algum erro para que pudesse acusá-lo de não ser
ele o Filho de Deus. Mas Jesus, sabendo do teste que eles faziam para com ele, com muita seriedade, Jesus explica a ele o que é mordomia. Primeiro, o que Jesus diz a ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, versículo 37. Nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Quanto a isso, ele nunca fez concessões. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Ou seja, Jesus quer a nossa vida, Deus, por completo. Ele não aceita nos dividir para uma parte dele boa e outra não. Quando servimos a Deus, nós temos que ter a nossa vida inteiramente entregue no altar, na sua presença. Devemos adorá-lo constantemente, sem tosquenejar em dois pensamentos, sem ficarmos em cima do muro. Nós precisamos realmente entregar o nosso melhor ao Senhor, fazer de todo o coração, amando ao Senhor Deus de todo o coração e sobre todas as coisas, né? Nada pode ter mais valor para a vida do homem e da mulher de Deus do que o próprio Deus. Nós temos que amar a Deus sobre os nossos pais, nossos filhos, nossa mulher, nossa família. Deus, ele tem o primeiro lugar. O que não pode se confundir é que alguns pastores, algumas igrejas, confundem amar a Deus sobre todas as coisas em estar na igreja todos os dias. Não é isso, tá? Não que a gente não precisa ir à igreja, a gente devemos ir o máximo possível, pois ali na igreja é onde adoramos ao Senhor com mais afinco, pois nos reunimos com os demais irmãos. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é independente da igreja. Como eu já disse em outros vídeos, né? Deus é o primeiro lugar, a sua família é o segundo lugar, o seu trabalho, que é o seu sustento da família e da própria igreja, terceiro lugar, e quarto lugar, a igreja, tá? Não estamos com isso menosprezando a igreja e a obra, não. Mas as coisas precisam estar no devido lugar para que ela funcione certo. De toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Jesus continua dizendo àquele fariseu, no versículo 37. Aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo o pensamento de uma pessoa. Essa é a base bíblica, doutrinária, para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Logo, absolutamente, tudo no interior do cristão, coração, alma e pensamento, deve estar voltado para Deus, que é o centro de todas as coisas. Ou seja, nossa vida tem um marco que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o único, Criador do céu e da terra. Não os deuses feitos pelos homens, né? Não os deuses de barro, pau, pedra, ouro, gesso. Não, esses deuses não, eles não podem fazer nada, eles precisam que as pessoas os carreguem. Mas o Deus que eu estou falando é o Deus que está no céu. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, versículo 22 do 38. Então, após Jesus dizer que Deus tem a primazia, agora ele diz, amarás também o teu próximo. O segundo mandamento enfatiza que na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamento, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia, pois no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas, famílias, países e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos, tá? Pessoas que não conseguem amar, não conseguem perdoar. Pessoas que dizem que ama, mas as atitudes mostram indiferença. Isso aí
é uma mentira, não é o verdadeiro amor. E Jesus disse, claro, né, que se nós não amarmos o próximo, não adianta dizer que amamos a ele, porque somos mentirosos. Quem é o próximo? Uma pergunta. Essa foi a grande pergunta feita por Jesus após contar a parábola do bom samaritano ao doutor da lei. Lucas 10, 30 e 37. O nosso próximo é um familiar, esposo, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho e etc. É o nosso irmão em Cristo, o nosso vizinho, o professor, o colega de trabalho, o carente ou socialmente excluído. Assim o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor, fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Tiago 2, 14 e 17. A fé sem obras é morta. Como que eu posso dizer que eu tenho fé e vejo o meu próximo passar necessidade e o meu coração não se move para ajudar? Como diz algumas postagens do Facebook, muito bem expressada, se a dor do meu próximo não doer em mim, eu estou mais doente do que ele. Eu tenho que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu tenho que sentir a dor do meu irmão, porque senão o meu amor, a minha fé não é verdadeira. A mordomia da fé cristã. A palavra fé, pites, né, ou fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi enunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus, a descrever-a com profunda inspiração divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque a fé nós esperamos e acreditamos que vai acontecer, mesmo quando nós não vemos, né? É quando um bebê confia no seu pai quando ele joga para o alto, ele dá gargalhada. Por quê? Porque ele acredita que o seu pai vai segurá-lo. Isso é fé, né? É acreditarmos em algo que não vemos, mas sabemos que Deus providenciará aquilo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê, como eu disse, Hebreus 11, 1. Aqui há 3 características essenciais da fé. Ela é fundamento ou base para a confiança em Deus. 2. Ela envolve a esperança ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus. 3. Ela é a prova das coisas que não se vê, mas são esperadas por uma convicção antecipada, ou seja, pela nossa total confiança em Deus. 3. A fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. É o nosso patrimônio espiritual de maior valor e virtudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Apocalipse 3:11, né? Devemos e aguardamos o Senhor e confiamos que Ele virá nos buscar, porque Ele prometeu isso em João 14. Eu vou para o céu vos preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que o amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7, 8. Querido irmão, prezada irmã, guarde a tua fé. Essa é uma indagação a minha, você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube, que está nos vendo através desse vídeo, no Facebook, no WhatsApp ou diretamente no canal do YouTube. Devemos guardar a nossa fé se queremos encontrar ao Senhor Jesus nos ares. Subsídio doutrinário sobre a fé. No Novo Testamento, o verbo pistol, creio, confio, e o substantivo pits, fé, ocorre cerca de 480 vezes.
Poucas vezes o substantivo refere à ideia da fidelidade como no Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus 23, 23, Romanos 3, 3, Gálatas 5, 22, Tito 2, 10 e Apocalipse 13, 10. Pelo contrário, normalmente funciona como um termo técnico usado quase exclusivamente para se referir à confiança ilimitada, com obediência e total dependência em Deus. Romanos 4, 24. Em Cristo, Atos 16, 31. No Evangelho, Marcos 1, 15. Ou no nome de Cristo, João 1, 12. Tudo isso deixa claro que a Bíblia, a fé, não é um salto no escuro, ou seja, é uma confiança que temos em Deus, na promessa que Ele nos prometeu e nos garantiu. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios 2,8. Crer no Filho de Deus leva a vida eterna. João 3,16. Sem fé não podemos agradar a Deus. Hebreus 11,6. A fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Essa fé caracteriza todo filho de Deus. Fiel é nosso Senhor. Ou seja, porque Ele foi o que nos prometeu vida eterna. Se você não acreditar nisso, você perde, o motivo de ser cristão. Você perde, a razão da salvação. Tópico 3. A mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Na mordomia dos bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente para garantir sua sobrevivência financeira. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço com o suor de seu rosto. Gênesis 3,19. Essa foi a consequência do pecado, castigo para Adão e Eva e toda a raça humana. Para obter os bens de que necessita, isso é feito de maneira constante, ou seja, trabalhando. 1 Tessalonicenses 4,11. Nesse aspecto, a preguiça é um pecado intolerável diante de Deus. Assim, ele exorta o preguiçoso que aprenda com as formigas, pois essas trabalham no verão para garantir o mantimento no inverno. Provérbios 6, 6, 9 e 10, 26. Deus não tolera o preguiçoso. Então, se você não gosta de trabalhar, se você fica inventando desculpinha, você está fora da direção de Deus. E se você não quer trabalhar, a recomendação do apóstolo Paulo é que você também não coma. O cristão e as riquezas. Deus não denomina a riqueza nem diviniza a pobreza. Ou seja, ele não proíbe a riqueza, como também não incentiva ninguém à pobreza. O problema da riqueza é quando esquecemos de Deus e afastamos o nosso coração do Senhor, como muitos fazem. Mas o cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas de ganhar dinheiro, como bingo, a rifas, loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas. Provérbios 28, 20. Ou seja, não são dinheiros legais, E se não é legal, o cristão não pode, Subornos, drogas, vender álcool, tabagismo, enfim, tudo aquilo que é ilícito ao cristão é proibido. O cristão deve tirar o seu sustento e ganhar o seu dinheiro e ficar rico, se possível, que não tem problema nenhum, glórias a Deus por isso, mas honestamente trabalhando, Porque, infelizmente, principalmente no meio político, o que mais temos visto é pessoas ficando ricas com desvio de dinheiros públicos, da saúde, da educação, da infraestrutura, e onde muitas pessoas têm sido prejudicadas e morrido por falta de recursos que foi roubado e desviado ilicitamente por políticos corruptos. A Bíblia mostra que a avareza é a idolatria ao dinheiro, ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo. É uma escravidão ao vil metal. Sobre isso as Escrituras também asseveram, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. O que Paulo quer dizer aí não é uma apologia contra o dinheiro,
mas sim contra aqueles que colocam seu coração no dinheiro e que fazem qualquer coisa, mesmo que tenha que pisar nas pessoas, mesmo que tenha que subornar, mesmo que tenha que desviar dinheiro, ele faz de tudo para se dar bem. Esses são malditos e foram enganados pelo diabo e perderá a salvação. Jesus ensinou: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na mudança do que possui. Lucas 12:15. E também ratificou: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 6:20. Ou seja, nós podemos ser ricos? Podemos. Mas o nosso coração não pode estar naquilo que possuímos, naquilo que temos, na riqueza. Nosso coração deve estar voltado para Deus. O cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos, das ofertas voluntárias. Mateus 3, 8, 12. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus. Mateus 23, 23. Pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem a contribuição dos fiéis. Então, isso é mais do que claro, tá? O dízimo é bênção que adquirimos quando trazemos a casa do Senhor. Não é que estamos barganhando com o Senhor. Não é que estamos comprando com o Senhor. E essa conversinha fiada de dizer que Deus não precisa de dinheiro, Deus realmente não precisa de dinheiro. Mas o templo, a igreja precisa. Pois pagamos aluguel, compramos cadeira, compramos são, água e pagamos sustento de missionários, né? Pagamos sustento de pastores, dirigentes, pelo menos toda igreja deveria observar isso. E como se faz isso se não tem o dízimo, se não tem oferta, não tem o voto, tá? Então, deixa de ser avarento, deixa de ser miserável e cumpra com aquilo que precisa ser cumprido dentro da casa de Deus. Mas se você não quer dar, então também não faça uso de nada da igreja. Essa é a minha opinião. Não use o microfone, não sente na cadeira, não vá no banheiro, não tome água, tá? Porque tudo que tem na igreja é comprado com os dízimos e com a oferta dos fiéis. Se você não aceita, então não participe, tá? Essa é a fala minha direta e é o que eu disse no meu vídeo sobre dízimo, que já está no nosso canal do YouTube. Vamos ao subsídio da vida cristã. A importância do compromisso. Aaron e Elsie escreveram: o compromisso é mais que uma decisão sentimental, que pode mudar a vida de uma pessoa por alguns poucos dias, cheio de emoção. É um ato válido da vontade e muda todo o modo de vida de uma pessoa. Eles explicam o significado do comportamento, descrevendo como descreve um dialeto indiano. O compromisso é dar com a palma da mão para baixo, quando colocamos algo na mão de alguém. Não conseguimos ressegurar nem a parte do que estamos dando, ao passo que se pedirmos que uma pessoa retire algo da nossa mão, ainda poderemos segurar algumas partes que essa pessoa não consiga pegar. Em nossa cultura é mais fácil passar de aproveitar os nossos bens a nós agarrarmos fortemente a eles e tentarmos agarrar mais o que é chamado materialismo. Ou seja, dentro dessa cultura indiana você dá alguma coisa para alguém assim, ou seja, você não tem mais controle, tá? E não assim, que você pode segurar e reter. Infelizmente é o que muitos têm feito. Eles têm retido aquilo que era para ajudar o próximo, ou retido aquilo que era para ajudar a Deus. É por isso que Deus disse, né, a Malaquias: no que vocês me roubais? Nos meus dízimos, da minha oferta. E aí tem uns avarentos malditos aí, que dizem que o dízimo é da lei. Só que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque 500 anos antes da lei. A lei não veio com Abraão, veio com Moisés e Arão. Então, chega de conversinha fiada de dizer que dízimo é da lei. Não é da lei. E Mateus 23, 23, que foi citado aqui, Jesus mandou dar o dízimo de tudo que os fariseus já davam, mas também da
oferta, tá? Então, seja fiel ao Senhor. Uma das piores tragédias do mundo é o fato de permitirmos que os nossos corações se encolham até que haja neles espaço para pouca coisa, além de nós mesmos. Materialismo é uma atitude perigosa, porque conserva o nosso foco naquilo que temos e não naquilo que somos, e estamos nos tornando, ele permite que fiquemos falsamente satisfeitos. Pensamos que porque temos muitas coisas devemos ser boas pessoas. Embora não haja nada de errado em dirigir um carro bonito, em vestir-se bem e aproveitar o benefício das últimas tecnologias. Quando os nossos bens nos possuem, é o que temos de valioso, se torna mais importante que os nossos valores. Então, estamos com um problema. Ou seja, pecado ser rico, milionário? Não. Oxalá que todo mundo tenha o seu carro novo, importado, sua boa casa na praia, tenha casa de aluguel. Não tem problema nenhum. O problema é o seu coração estar preso nisso. O problema é você ver o necessitado passando necessidade e não condoer o seu coração para ajudá-lo. Aí é pecado, tá? É como dissemos lá atrás, se a dor do meu irmão não dói em mim, o pecado meu é maior, a minha doença é maior. Porque nós temos que chorar com os que choram, para depois se alegrar com os que se alegram. Foi o que Jesus ensinou. Conclusão, somos mordomos do bem espirituais e materiais concedidos por Deus, a sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu, como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor. Amém? Essa é a orientação. Tudo que nós temos vem do Senhor. Você levanta para trabalhar porque o Senhor te deu fôlego de vida. Você tem o seu emprego porque o Senhor abriu a porta. Você tem sua casa, seu carro, seu dinheiro. Foi porque o Senhor te deu. Se o Senhor deu, precisamos administrá-lo da melhor maneira possível. E a melhor maneira de administrarmos é não sermos egoístas. Não é prender o nosso coração àquilo, mas administrá-lo dando glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Um grande beijo no coração de cada um. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ao receber o link do nosso vídeo, ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp. Envie aos seus amigos. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?